Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Geralmente as emissoras e os programas de televisão competem pela audiência, mas às vezes a disputa vai um pouco além disso e eles acabam fazendo ataques diretos uns aos outros. Rapaz, e eu achei uns aqui hoje, vamos ter que chamar o Ratinho pra mediar esse negócio aqui. Bora ver alguns canais que se atacaram mesmo, sem meias palavras? Então, vambora! Olha que treta, hein? Em 2009, o Jornal Nacional deu uma manchete dizendo que os Estados Unidos estavam abrindo uma investigação contra o bispo Edir Macedo, que, para quem não sabe, é o dono da Record. Treta pesada. O juiz Glaucio de Araújo, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, abriu ação criminal contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas ligadas a ele, por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. O Ministério Público já estava investigando uma possível acusação de lavagem de dinheiro e envio de dinheiro para o exterior. Daí que vem, o que os Estados Unidos têm a ver com isso? Nada a ver, irmão. William Bonner fala de Edir Macedo o tempo todo, mas lá na Record o tom é outro, e é aí que a treta começa entre as emissoras. A comparação entre a versão que foi ao ar na TV a cabo e a exibida nesta semana deixa evidente a manipulação da TV Globo. O Domingo Espetacular praticamente passa a reportagem da Globo na íntegra e vai mostrando os pontos que teriam sido manipulação, tipo traduções erradas e perguntas tendenciosas. Agora a Globo manipula a notícia ao encaixar na reportagem uma entrevista gravada há mais de um mês. Pior ainda, induz o telespectador a acreditar que o promotor americano comentou a investigação contra Edir Macedo, o que na verdade ele não fez. O repórter da TV Globo insiste em discutir acusações envolvendo a Igreja Universal. Parece uma encomenda, uma clara recomendação da direção da Globo. Repare que o promotor se sente desconfortável diante da pergunta e tenta se manter imparcial. Na época foi uma doideira ver a Record falando da Globo tão aberto assim, né? E no final da reportagem da Record, eles até apelam para uma coisa tipo assim, qual seriam verdadeiras intenções da Globo em fazer essas acusações falsas? Uma coisa, oh meu Deus, o que está acontecendo? Afinal, como confiar na informação da TV Globo? Só que a Record também tá tentando virar o jogo aqui, né? Daí eles mostram um monte de imagem de fiéis orando dentro dos templos da Universal, dizendo que parece ser uma tentativa de ridicularizar os evangélicos, e tentam provar isso falando sobre uma série da Globo, falando que eles estão associando a imagem dos evangélicos a uma organização e tal, um negócio pesado, né? Uma discussão doida aí. Isso não é novidade. Em muitas novelas e minisséries, eles são alvo de preconceito e desrespeito. No final das contas, as investigações contra o Edir Macedo ficaram em segundo plano e virou mais uma treta entre as emissoras mesmo. Pra ser justo aqui com as informações da época, do mesmo jeito que aconteceram as denúncias, elas também foram anuladas por vários motivos envolvendo a justiça brasileira. A Rede Record foi vítima outra vez de acusações da TV Globo. A emissora da família Marinho noticiou uma suposta investigação nos Estados Unidos contra Edir Macedo, dono da TV Record. As acusações são antigas, muitas até já foram esclarecidas e arquivadas pela Justiça. Mas o que a Globo pretende com mais um ataque à Record? E a Record acabou se dando melhor no desfecho dessa história, porque a Globo ficou como manipuladora de informações. Mas e você? O que você achou dessa treta aí? Põe aqui embaixo nos comentários que eu quero ver o seu veredito final. A Globo sempre foi líder de audiência em diversos quesitos, né? Nas novelas, no jornal e nos programas de domingo também. O Faustão sempre segurava o povo por horas na frente da televisão. Só que no dia 19 de outubro de 1997, o SBT decidiu mudar essa história. Acontece que o Domingo Legal passava do meio-dia às 4 horas da tarde. Mas em 97 ele foi para as 15 horas para competir diretamente com o Domingão do Faustão. E não é que o negócio deu certo? Domingo Legal. Amanhã, em novo horário, às 3 da tarde. O Gugu, que sempre foi o vice de audiência, finalmente bateu a concorrência durante quase o tempo todo. E é lógico que, para comemorar o momento histórico, eles fizeram uma vinheta especial só para mostrar que de meia em meia hora o Faustão levou um golpe do Gugu. Olha só. O Domingo Especial bateu forte na Globo. O Ibope apontou a vitória do SBT.
Das 4 às 4h30, o SBT venceu 25-16. Das 4h30 às 5, vitória do SBT. A temática da vinheta e a narração foi toda inspirada no boxe. E teve até uma animaçãozinha do Faustão levando o nocaute do Gugu às 17h20, quando o SBT bateu 31 pontos de audiência contra 13 da Globo. A única coisa que o SBT esqueceu de comentar nesse dia aí foi que nos últimos 15 minutos da treta entre os dois, o Faustão se reergueu e conseguiu voltar à liderança. Você não é tão bom assim, é um fracassado. O quê? O que foi que você disse? Mas isso aí é só um detalhe também, né? O negócio é aparecer a vinhetinha lá, Gugu e Faustão, Mas quem assistiu o Domingão do Faustão a vida inteira sabe muito bem o que aconteceu no final de cada programa. Você deve lembrar, né? As videocacetadas, bicho. Essas daí sempre foram imbatíveis mesmo, né? Eram os vídeos de TikTok da nossa época. Em 2010, o Raul Gil fez seu retorno triunfal ao SBT depois de vários anos. E como primeiro convidado do quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu, ele chamou alguém que tá na casa faz tempo, o Casalberto Nóbrega, né? O jogo começa e num determinado momento perguntam pro Carlos Alberto sobre a Globo. E ele faz uns elogios, né? Rasga uma seda, fala assim, você trabalhei por lá por muito tempo. Ele fala assim, né? Só que ele tá sentado no banco da praça muito tempo lendo o jornal dele. Só que o negócio escala de uma hora pra outra quando o assunto é novela. Ele não mede esforços para falar que as novelas estão tentando destruir a família e que ele tem que tirar a filha de 10 anos da sala quando começa a passar. As novelas da Globo, elas fazem exatamente uma apologia ao final da família. Primeiro ele assumiu aqui que deixa a televisão na Globo, né? E ele fala, rasga o verbo daquele jeito, né? Ele fala uma coisa sobre a mãe cafetinar a filha. Em 2010 estava passando Escrito nas Estrelas, que era a novela das 6, Tempos Modernos, e depois Tititi. E também tinha a novela das 8 passando Passione. Eu não sei onde que tava cafetinando e tal, mas ele tava falando aí. É irmão transando com a namorada de irmão. É mulher traindo o marido. É uma vergonha. Sexo às 7 horas da noite, às 9 horas da noite. E eu não lembro nada disso em nenhuma das 3, até porque eu não assisto nenhuma, né? Nunca vi nenhuma. Eu parei no Beijo do Vampiro e tudo bem. Mas quero saber se você concorda com o Carlos Alberto, né? Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aqui embaixo nos comentários. Oi, mãe! Tudo bom? Você tá precisando de 2 litros de leite? 3 likes? Mas não like, o povo não dá like, não. Eu já falei com eles não deixam like nem a pau. Nossa senhora. O quê? Minha mãe falou que se vocês não deixar like, a Havaiana vai voar, viu? Ó, o pau vai cantar. Oi, mãe, não, já deixei o recado. Não, eles estão avisados, tá? Obrigado. Eu tenho muita saudade do futebol de antigamente, né? Se você lembra do Paulo Nunes, Viola, Vampeta, Marcelinho, você lembra de um tanto de provocação que eles faziam, né? Nossa senhora, isso que era entretenimento. A final do Paulistão de 2003 causou uma treta que foi bem além do futebol e virou briga de bastidor entre a Globo e o SBT. Mas vamos lá, foi o seguinte, a Globo tinha contrato com a Federação Paulista de Futebol para transmitir o campeonato, mas em 2003 ela achou muito caro pagar 12 milhões pelo direito de 12 partidas e recusou. Não julgo, né? Eu ia falar que tava dando só uma olhadinha também. Mas eles ainda queriam vender esses jogos. Daí começaram as negociações com o SBT e eles conseguiram fechar em 12 milhões, só que pelo direito de transmitir 22 partidas. Quem negociou isso aí foi o Paraíba, né? Paraíba, tá aqui meu cartão! Aí a Globo ficou um pouco nervosa, né? Eu estou nervoso! Porque segundo o contrato deles, qualquer proposta teria que dar preferência para ela. E que se fosse 22 partidas por 12 milhões, eles iam querer também. Parece que teve até troca de fax na época para falar assim, olha, tinha que ter oferecido para mim, vou entrar na justiça, né? O começo do Paulistão foi meio conturbado, né? A Globo teve que transmitir do estúdio e não pôde entrar no estádio como de costume. E isso por si só já gerou bastante confusão, porque a Globo entrou com um recurso, mas acabou perdendo. Então as transmissões seriam de exclusividade do SBT. A Globo tem que se retirar daqui do estádio imediatamente. Sem problema nenhum pro SBT. O SBT tem exclusividade total. Mas a situação ficou tensa mesmo nas semifinais, porque o SBT tinha preferência de horário e podia alinhar o jogo com a grade deles. Aí o jogo entre Corinthians e Palmeiras caiu numa quarta. E que horas que eles colocaram o jogo? Para as 21 horas. E me fala, o que acontece na Globo durante a semana exatamente às 21 horas? Exatamente não, né? Mas vocês sacaram a ideia aqui da novela, né? Pois é, a Globo foi obrigada a cortar... Ai, ai! Nossa senhora, arrancou meu dedo. Eu desconfio.
bife que meu amigo tentou me comer. Pois é, a Globo foi obrigada a cortar o tamanho da novela, reduzir o Jornal Nacional e escalar o Galvão Bueno para trabalhar num horário quase sagrado. E na final entre Corinthians e São Paulo, o SBT também não deixou manter a tradição da Globo de passar o jogo às 16 horas no domingo, e jogou para as 18, bem depois do Domingo Legal. E obrigou a Globo a mudar mais uma vez os seus horários se quisesse transmitir o jogo. Engraçado que a Globo até bateu a audiência do SBT, mas acho que aqui foi mais pirraça de uma com a outra, né? Todo mundo já ouviu dizer alguma vez que o Silvio Santos não dá entrevista, né? Tem até uma história que o Jô contou sobre uma vidente e tal. E eu tinha ouvido que você tinha convidado o Silvio Santos para dar entrevista. Convidei várias vezes. E é cínico. Eu encontrei uma cigana na Disney. Ela me disse que no dia que eu der uma entrevista, eu morro no dia seguinte. Isso é mentira, né? Claro! Claro que é mentira. Só que quando o SBT fez 30 anos, vários funcionários se reuniram e ele estava na plateia. E acabou subindo no palco com sua camisa estampada e seu shortinho cor-de-rosa, né? Não foi bem uma entrevista, mas ele acabou respondendo algumas perguntas e uma delas foi sobre a Globo e a Record. Ele basicamente fala que dá pra ver que a Record tenta alcançar a Globo, mas que pra ele isso aí é uma coisa impossível. A gente já sabe que lutar contra a Globo, na minha opinião, é impossível. É impossível. O negócio é disputar a vice-liderança, porque segundo ele, a Globo é tipo um muro que as outras emissoras passam de vez em quando. Só que no dia seguinte, todo mundo volta pra ver a Globo. Vocês estão vendo que o Pantanal voltou, né? Que tá na Globo, tá fazendo sucesso e tal. Mas eu nem preciso falar que preferi o elenco original, né? Legal que eu nem vi a novela, mas eu preferi o elenco original, entendeu? Aposto que você também. É uma mentira, uma pequena mentira, mas sim, pode ser entendida como crime. Mas olha só como é que é o destino. Em 2008, o SBT fez um anúncio que deixou a Globo assim, pistola. Eles lançaram uma enquete perguntando de qual novela o povo tinha mais saudade. A pergunta era entre essas duas, mas do nada eles anunciaram que iam reprisar a novela Pantanal, a arma secreta deles. Você lembra? Hoje, a nossa arma secreta já está no ar. A novela preferida do público que marcou a história da televisão brasileira. Um fenômeno da teledramaturgia. Ela passou em 1990 lá na TV Manchete e foi o maior sucesso de audiência da emissora, que chegou até a bater a Globo. Só que não era por isso que a Globo estava tão nervosa, não. É porque, segundo eles, a Globo comprou os direitos autorais diretamente com o autor da novela, o Benedito Rui Barbosa. Tanto que tá passando o remake aí e tal, né? Acontece que o SBT é dono das fitas da novela, que foram compradas durante um leilão das coisas da antiga Manchete. E não para por aí. Parece que além de passar em 2008, o SBT tava com planos de colocar a versão original mais uma vez no ar, para competir com o remake da Globo. Nossa senhora, mas aí é ter coragem demais, né? Só que a treta de 2008 ainda não acabou. Na verdade, o SBT ainda tá impedido de transmitir a novela e o Benedito Rui Barbosa tá pedindo 50 milhões de reais em indenização. Isso porque ele conseguiu provar que quando a Manchete acabou, por mais que ela tivesse o conteúdo físico das gravações, ela perdeu o direito de transmissão, que voltou para ele. Por isso ele vendeu para a Globo. E ainda tá nessa, né? Correndo no Superior Tribunal de Justiça, com chances de dar muito pano pra manga ainda. Porque o Benedito Rui Barbosa alega que 50 milhões ele ganha por novela que ele escreve. Então a indenização que o SBT tem que pagar tem que ser no mínimo de 250 milhões. Nossa senhora, né? Mas quem será que tem razão nessa onda aí? Porque por mais que eu tenha comprado um VHS dos Cavaleiros do Zodíaco, eu não posso transmitir ele, né? Só faço isso fechado na nossa festa do pijama especial. Ah, você não tá sabendo o que é, não? É a recompensa do álbum de figurinhas do Nerd Show. Você não tá sabendo disso também? Ah, meu Deus, eu te explico tudo no primeiro link da descrição, tá? Vai lá que você vai entender tudo. Tem álbum de figurinhas. Em novembro de 2009, cerca de 18 estados brasileiros ficaram horas sem energia elétrica, sendo que 4 deles ficaram 100% no escuro: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. E os outros 14 ficaram parcialmente sem luz. Algumas cidades sim, outras não. Aquele famoso apagão que acontece de vez em quando, né? No dia seguinte, toda a imprensa queria saber o que aconteceu, e por isso fizeram uma coletiva com o ministro de Minas e Energias da época, para ver se tinha acontecido alguma coisa e se tinha uma explicação.
comunicação. O pessoal do Hoje em Dia, da Record, tentou falar com ele, mas não conseguiu, porque aparentemente ele tinha uma horinha marcada com a Globo. Continuar conversando com você aqui, Veneno, pra gente continuar vendo ali o secretário parado, esperando para dar a entrevista, enquanto o telespectador tá esperando aqui para ouvir as palavras do secretário. Eu gostaria muito que o secretário conversasse com a gente aqui pra gente poder ter essa informação, porque eu acho que tá todo mundo esperando isso, né? Só que vendo ele paradinho, sem falar com ninguém, a repórter e o apresentador da Record quiseram tentar trocar uma ideia e fazer a entrevista em primeira mão. Daí rola um momento bastante constrangedor da repórter sendo impedida pelo pessoal. Mas eles também estão aqui impedindo, olha só, a repórter não deixa eu passar. Por favor, secretário, o senhor está esperando já há um bom tempo? Com licença. Inclusive levando um fora do assessor de comunicação ao vivaço, bicho. O senhor quem é? Sou assessor de comunicação do Ministério de Minas e Energia. Por que ele não pode falar com a gente? Porque estava tudo marcado, pré-agendado antes dele primeiro falar com a Globo e depois falar com vocês. Eu queria ter metade dessa coragem para conversar com o povo, né? Pra vocês terem uma ideia, eu e a Bárbara já pagamos taxa de 10% de self-service, né, Bárbara? Aconteceu isso aqui com a gente. Aí não aparece nem o Celso Russomano, nem o Ben Mendes para ajudar a gente. É dose. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, vamos fazer a palavra misteriosa da vez. Para quem ficou até o final é #bolinho com arroz. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!